Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Maureen Brubaker, que ocorreu nos Estados Unidos no ano de 1971 e só foi solucionado 50 anos depois. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Maureen Ann Brubaker nasceu no dia 4 de julho de 1954, em Sioux City, uma cidade com pouco mais de 80 mil habitantes do estado de Iowa, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais velha do casal Mary Ann e David Roland Brubaker, que além dela tinha mais 6 filhos. Na ausência dos pais, era ela quem cuidava dos irmãos, o que fez com que ela se tornasse uma jovem bastante madura e responsável, apesar da pouca idade. É lembrado que, nessa época, seus pais sempre ofereciam algumas moedas como recompensa para que as crianças se comportassem e facilitassem o trabalho da irmã. Com isso, as crianças obedeciam facilmente e guardavam dinheiro para gastar em doces posteriormente, além de contarem com o apoio de Maureen, que sempre elogiava o comportamento deles para seus pais. Quem conhecia a família dizia que a união entre eles era muito forte e admirável. Em 1971, essa rotina da família mudou. Aos 17 anos, Maureen se casou com David Farley, seu então namorado. O homem acabou tendo alguns problemas com a justiça e teve que cumprir uma breve sentença na penitenciária da cidade de Anamosa, a alguns quilômetros de Sioux City. Com isso, Maureen resolveu se mudar para a cidade de Cedar Rapids por um tempo, cidade que ficava próxima à penitenciária, para que ela conseguisse visitar o marido frequentemente. A mudança, obviamente, deixou toda a família triste, devido à distância que ficariam da garota. No entanto, todos entenderam a sua decisão e ansiavam para que ela estivesse de volta o mais rápido possível. Já em Cedar Rapids, Maureen alugou um pequeno quarto para morar e conseguiu um emprego de garçonete num restaurante local. De imediato, ela enviou fotos suas e do local através de cartas para a família, dizendo sentir saudades e prometendo retornar logo. Naquela época, os telefonemas eram caros, mas a garota ligava sempre que podia para aumentar a interação com os pais e os irmãos. Em 17 de setembro de 1971, Maureen pediu dinheiro emprestado a um colega para comprar um maço de cigarros, prometendo devolver algumas horas depois, já que ela receberia seu salário ainda naquele dia. A jovem, no entanto, nunca apareceu no restaurante para buscar sua remuneração. Em 20 de setembro, ao perceber que Maureen ainda não havia chegado para o trabalho, mesmo às 10h30 da manhã, seu chefe fez uma denúncia dando a jovem como desaparecida. Maureen tinha uma pontualidade exemplar, desde que havia começado no emprego, o que fez com que o homem suspeitasse daquele atraso inexplicável. A polícia aceitou a denúncia e foi até o quarto alugado da jovem para investigar o seu paradeiro. Lá, eles encontraram metade do maço de cigarros que ela havia comprado no dia 17. No fundo do local, eles encontraram seu carro, com o tanque de gasolina cheio. As coisas aparentemente estavam todas em seus lugares e ninguém sabia para onde ela poderia ter ido. A partir daí, as investigações se intensificaram, com a polícia fazendo várias buscas pela garota. No dia 24 de setembro, 2 adolescentes, Kevin Coopes, de 15 anos, e Danny Lineweaver, de 14, pegaram seus rifles e saíram para caçar, como faziam de costume. Em algum momento, entre as 5 e as 5h30 da tarde, quando eles cruzaram um rio e subiam uma estrada, se depararam com um carro abandonado, camuflado entre as folhagens. Ao se aproximarem, eles viram uma mulher por cima do porta-malas do carro. Na época, era uma área arborizada do sudoeste de Cedar Rapids, próximo ao aterro sanitário, que hoje dá lugar a um parque local. Inicialmente, os jovens pensaram se tratar de alguém dormindo em meio à mata. Ambos decidiram que seria melhor não incomodar. Eles então continuaram seguindo pela estrada normalmente. Alguns metros depois, os garotos começaram a ficar em dúvida sobre o que realmente eles viram. Será que a mulher estava mesmo dormindo? Eles então voltaram para dar uma olhada melhor. Ela continuava na mesma posição que eles haviam visto anteriormente. Eles resolveram se aproximar mais e então notaram sua palidez, percebendo assim que ela estava sem vida. Kevin e Danny se assustaram e começaram a correr pela estrada. No caminho, eles cogitaram em parar em uma taverna próxima para contar a respeito do que viram e pedir ajuda. Mas, como eles estavam armados, eles tiveram receio de serem vistos como os autores do crime. Eles então voltaram para a casa de Danny
e contaram para sua mãe, Violet Fowler, sobre o corpo encontrado. A mulher ficou cética sobre a história e pediu aos dois que a levassem até o local. O que aconteceu por volta das 6h40 da tarde daquele dia. Lá, a mulher pôde ver que, de fato, havia um corpo abandonado em cima do porta-malas de um carro. Os três retornaram e se dirigiram para uma fazenda nas proximidades, onde havia um telefone disponível para que eles pudessem ligar para a polícia. Os policiais foram rapidamente até o local e o corpo foi identificado como sendo de Maureen Brubaker. Eles isolaram toda a cena para iniciar as investigações. O corpo de Maureen foi removido e levado a um hospital local para a necrópsia. Inicialmente, as autoridades trabalharam tanto com a possibilidade de um crime como de um possível acidente, em que a jovem pudesse ter sido arremessada por algum veículo que passava na estrada e caído por cima daquele porta-malas. Mas com o decorrer das investigações, o caso foi confirmado como sendo mesmo um crime. A perícia no corpo da vítima foi feita por um legista do condado de Lynn, que determinou que Maureen teve sua vida tirada entre 48 e 96 horas atrás, sendo a causa um golpe forte no lado direito da sua cabeça, que ocasionou um grande dano. Como eu já mencionei, Maureen havia sido vista pela última vez por volta das 5h30 da tarde do dia 17 de setembro de 1971. No dia 27 de setembro, a polícia de Cedar Rapids emitiu um apelo público para que qualquer pessoa com informações sobre o crime se apresentasse até a delegacia e relatasse tudo o que soubesse. Já em 29 de setembro, o chefe assistente da polícia, Kennedy Vanos, deu uma declaração pública dizendo que as autoridades trabalhavam agora com a ideia de que o corpo de Maureen foi levado até aquele local, com o crime tendo acontecido em um lugar diferente. Ele também disse que os investigadores estavam interessados nas ações de Maureen entre o dia 17 de setembro, quando ela foi vista pela última vez, até o dia 22 de setembro. Segundo o chefe de polícia, Maureen poderia ter sido levada nesse intervalo de tempo e ter sido vista por alguém quando foi supostamente capturada ou mantida em cativeiro. Ele a descreveu como alguém de 1,5 m de altura, magra, de cabelos longos e castanhos e pele clara. Para a polícia, ela deve ter sido atacada ainda no dia 17, já que sequer foi até o seu emprego para buscar o salário, na noite desse dia. Kennedy revelou também que não havia sinais de hematomas de defesa, indicando que não houve luta corporal entre a vítima e seu agressor ou agressores. Suas roupas estavam um pouco desarrumadas, mas não rasgadas, o que também indicava um ataque surpresa. Por fim, o trauma na lateral da sua cabeça denunciava uma agressão premeditada e sem chances para a vítima, pegando-a completamente desprevenida. Mais para frente, os legistas também apontaram indícios de que a jovem havia sido forçada a ter relações e conseguiram coletar a amostra de DNA do agressor. Diversos itens pessoais estavam faltando no quarto de Maureen. Os agentes iniciaram uma busca por esses itens, esperando que pudessem levá-los até o criminoso ou criminosos envolvidos no caso. Para os policiais, a bolsa, que era um dos itens faltantes, não foi levada por ela, mas por quem a atacou. Na bolsa estava uma carteira de motorista falsa que Maureen usava para dirigir, com idade alterada para 21 anos, objetos de maquiagem, recibos de aluguel, fotos de família e alguns outros objetos. Essa bolsa havia sido um presente do seu marido. A polícia também indicou que estava em uma busca dos sapatos de Maureen. Ela estava com os pés limpos quando foi encontrada, o que indicava que ela não estava descalça no momento do crime, sendo eles retirados pelo agressor. Outros pares de sapatos do seu quarto também desapareceram, sugerindo que todos foram levados pelo criminoso. Os policiais informaram os modelos de sapatos desaparecidos e pediram para que qualquer pessoa que os encontrassem informasse imediatamente a polícia. Ao saberem do que aconteceu com Maureen, a família dela ficou transtornada. Eles se culparam um pouco, acreditando que ao permitirem que a jovem fosse morar mais longe, acabaram a colocando na mira do seu agressor. O marido da jovem, que estava preso no momento em que ocorreu o crime, ficou arrasado. Ele também se sentiu culpado, já que se não tivesse sido preso, Maureen não teria que ter se mudado para ficar mais próximo a ele. Ele acreditava também que se estivesse em liberdade, poderia ter protegido de quem quer que fosse que a atacou. Ao longo dos anos, diversos suspeitos foram interrogados. Alguns, inclusive, foram submetidos a testes no detector de mentiras, mas todos os suspeitos foram liberados por falta de provas.
A investigação caminhava sem novidades, sem que ninguém fosse preso. 6 meses após o corpo ser encontrado, a mãe de Maureen, Mary, enviou uma carta à polícia de Cedar Rapids, dizendo acreditar que um homem chamado George Smith era o responsável pelo crime. George Smith era um conhecido de Maureen. Ele tinha 52 anos e frequentava o restaurante onde ela trabalhava. Além disso, ele trabalhava em uma loja de bebidas próximo ao quarto alugado da garota, sendo praticamente o seu vizinho. Diversas testemunhas confirmaram que George Smith estava sempre indo àquele restaurante. A polícia resolveu levar as suspeitas da mãe da jovem adiante e chamou George para o interrogatório ainda em 1971. O homem foi entrevistado exaustivamente por várias horas pelos policiais, mas ainda assim nada foi encontrado e ele nunca foi acusado do crime. A polícia também tentou submetê-lo a um teste de polígrafo, mas ele rejeitou. Além dele, todos os outros suspeitos foram descartados, o que fez com que o caso fosse arquivado. Por vários meses seguintes, George passou a ir ao departamento de polícia frequentemente questionar sobre o andamento do caso. A atitude foi encarada como muito suspeita pelos investigadores, já que ele não era nada da família e também não era próximo à vítima. Mas isso não era o suficiente para acusá-lo. 35 anos depois, em 2006, um detetive chamado Doug Larson começou a revisar o caso. Ele encontrou evidências para uma análise de DNA, que resultou em um perfil completo de DNA masculino, mas sem uma identidade específica. Doug então começou a coletar amostras genéticas de suspeitos em potencial e carregou o perfil no banco de dados DNA do FBI, mas nenhuma correspondência foi encontrada, e o caso foi deixado de lado novamente. Em 2009, 3 anos depois, novos testes de DNA foram feitos em evidências do crime, mas nada de novo foi encontrado mais uma vez. Já em 2010, a família de Maureen ofereceu uma recompensa de $5.000 por informações que levassem à prisão do responsável pelo crime. Segundo os familiares, o mais importante era descobrir o que aconteceu com ela. No entanto, nenhuma informação veio à tona. Já em 2017, a unidade Casos Arquivados, uma unidade do Departamento de Polícia de Cedar Rapids, que trabalha apenas com casos não resolvidos, decidiu acompanhar e reabrir o caso. Os policiais pediram mais testes de DNA e novas coletas foram realizadas com homens de uma lista de suspeitos do crime, na esperança de que assim surgisse uma combinação que levasse ao culpado. Até a primavera de 2021, mais de 15 pessoas foram eliminadas por meio da comparação de DNA. Nessa lista estava George Smith, cujo DNA não foi eliminado e nem coletado, já que ele havia falecido em 2013, aos 94 anos, por causas naturais. Para tirar a dúvida, os policiais pediram e obtiveram um mandado de busca para coletar o DNA de algum parente próximo do suspeito. A filha de George foi a selecionada. No dia 24 de setembro de 2021, 50 anos após o crime, a polícia recebeu os resultados dos testes. O departamento revisou os resultados da comparação e concluiu que o perfil do criminoso correspondia com o de George Smith, sendo ele o responsável pelo crime. George mantinha seu nome na lista de suspeitos pelo fato de frequentar o local de trabalho e morar próximo da vítima. O fato dele questionar sobre como estavam as investigações várias vezes também ajudou a mantê-lo entre os nomes do arquivo. O DNA que permitiu a comparação para encontrar o responsável pelo crime foi obtido através da necrópsia no corpo de Maureen, onde foi encontrado fluidos corporais do criminoso. O material estava mantido nos arquivos da polícia, mesmo que naquela época um exame de comparação ainda não fosse possível por falta de tecnologia adequada. Matthew Dellinger, um dos investigadores responsável pela solução do caso, disse que encarou a investigação como se estivesse começando do zero. Segundo ele, o caso era novo para sua equipe, então eles tiveram que se familiarizar com todos os detalhes e fazer um plano de investigação bem elaborado, o que deu um ótimo resultado. O desfecho mostrou que as suspeitas da mãe de Maureen, há 50 anos, estavam certas. Como ela havia dito, George era mesmo o autor do crime. Ela havia desconfiado do homem pelos mesmos motivos que a polícia: frequência na lanchonete e ser vizinho da garota. Como o responsável pelo crime já havia falecido, ele não teve nenhuma acusação. O caso foi dado como resolvido no dia 5 de outubro de 2021. No anúncio sobre a resolução, Wayne German, chefe de polícia, disse que não importava o tempo passado,
os policiais estavam sempre comprometidos em buscar justiça para todas as vítimas e suas famílias. Ele disse ainda estar bastante orgulhoso das gerações de oficiais de Cedar Rapids que haviam contribuído para resolver esse caso que estava até então sem solução. A unidade de casos arquivados responsável pela resolução incluía o investigador Matt Dellinger, o agente especial aposentado da DCI J.D. Smith e o tenente de polícia aposentado da CRPD, Ken Washburn. Com a averiguação do caso, foi descoberto que George Smith, além de trabalhar numa loja de bebidas, trabalhava também em um serviço de transporte, o que pode ter facilitado a locomoção do corpo da vítima até o local onde foi encontrado, sem levantar suspeitas. Os investigadores disseram que, se for necessário, irão usar o DNA da filha de George novamente, caso eles suspeitem que ele possa ser o responsável por mais crimes. 50 anos se passaram até que o crime pudesse ser finalmente solucionado. Enquanto isso, a família de Maureen sofria, esperando por um desfecho. Em setembro de 2010, quando se aproximava do 39º aniversário da morte da garota, uma emissora de TV viajou até a cidade para uma matéria especial. Eles entrevistaram a família e perguntaram o que eles pensavam a respeito do caso e o que achavam das investigações. Na entrevista, a mãe de Maureen disse se lembrar da filha diariamente. Contou que ela sempre foi uma garota extrovertida e ansiosa para crescer. Ela a descreveu como uma criança cheia de energia e disse que a filha viveu a vida rapidamente porque talvez soubesse que morreria jovem. Mary se emocionou a relembrar o momento em que recebeu a notícia dos policiais por telefonema. O pai de Maureen, David, foi quem atendeu a ligação. Ao receber a notícia, ele ficou transtornado, andando de um lado para o outro e dizendo que aquilo não podia ter acontecido. David faleceu em janeiro de 2002, sem saber quem foi o responsável pelo crime contra sua filha. Um dos irmãos de Maureen, também chamado David, foi mais um da família a falecer sem saber o que havia acontecido, em maio de 2009. Todos eles foram enterrados no mesmo cemitério que a jovem. Andy Via, irmã de Maureen, disse que a perda da irmã foi um golpe duro para ela. Andy admirava muito a irmã e tinha a pretensão de ser como ela quando crescesse. David Farley, marido de Maureen, também participou da entrevista. Ele disse que lembrava de Maureen sempre feliz e que nunca havia visto ela discutindo ou brava. Após cumprir sua sentença, David voltou para a cidade de Sioux City para seguir com sua vida. No meio da injustiça, um dos únicos confortos que a família teve foi o fato de o corpo de Maureen ter sido deixado em cima do carro, e não na terra, onde provavelmente ele não teria sido encontrado por meses, o que teria aumentado ainda mais a angústia. Para Lisa Squenzel, outra irmã de Maureen, aquela poderia ser uma forma do criminoso dizer que sentia muito, colocando-a em um local bastante visível. Lisa foi uma das pessoas que nunca desistiu de encontrar respostas, e trabalhou no caso individualmente para ajudar nas investigações. Inclusive, por conta do que aconteceu com a sua irmã, ela decidiu se tornar policial. Ela entrou para a polícia em 1991 e foi vice-xerife da Dakota do Sul e Nebraska, onde exerceu também a função de policial de campo. Segundo ela, as lembranças de seus pais recebendo aquele telefonema sobre a irmã contribuiu muito para que ela seguisse essa carreira. Lisa conta que ligou para a polícia de Cedar Rapids ao longo dos anos para colaborar e se informar das investigações, e também pediu que seus chefes fizessem contato frequentemente com o departamento. Com isso, ela conseguiu ter permissão para acessar o relatório da polícia sobre o crime, mas não conseguiu fazê-lo. Ela disse já ter visto muita coisa em sua vida, mas não conseguiu ter coragem para ir até a delegacia e ler sobre a morte da sua própria irmã. Durante todos os anos passados, Lisa quis garantir que a memória de Maureen permanecesse viva. Para isso, uma página no Facebook foi criada em 2013 por um sobrinho de Maureen, chamado Rich, sendo Lisa uma das administradoras. Lá, ela postou fotos e atualizações sobre o caso para manter a comunidade informada. Segundo ela, isso garantiu que Maureen nunca fosse esquecida. Mesmo sabendo que nada poderia trazer a garota de volta, sua família ansiava por ver o caso resolvido e encontrar algum tipo de justiça. A dúvida sobre o responsável pelo crime deixava sua mãe e irmãos aflitos. Segundo Lisa, sempre que alguém próximo falecia, a mãe dela dizia algo como: "Agora eles estão no céu com Maureen e sabem o que de fato aconteceu." Ao passo que Lisa respondia não querer esperar tanto e buscar por respostas ainda nesta vida. O investigador Matt Dellinger foi o responsável por dar a notícia para a família de Maureen. Sua irmã Lisa disse que sentiu muitas emoções no momento, incluindo um alívio pelo fechamento do caso. Ao saber do desfecho,
Lisa e Mary choraram. Ela relatou que tanto ela como o resto da família estão satisfeitos com as evidências e solução do crime. Quando recebeu a notícia, Mary Brubaker estava com 86 anos. Ao ouvir o nome do culpado, ela lembrou que havia apontado ele como responsável. Ela disse que na época do crime, os investigadores concordaram que George era mesmo um suspeito muito forte, mas que eles não podiam fazer nada por falta de provas. Mary disse também que ficou aliviada, mesmo com o criminoso já tendo falecido. Para ela, ele deve estar sofrendo no inferno pelo que cometeu, e finalizou dizendo que agora poderia descansar sabendo quem havia feito isso. Sobre ter mantido sempre a esperança de que o caso seria resolvido, Lisa disse que isso não era sobre eles, mas sobre a irmã, e que eles esperavam que alguém se apresentasse, assumindo a sua responsabilidade pelo crime, o que acabou acontecendo, de um jeito ou de outro. Apesar do caso ter sido resolvido, até hoje não se sabe quais foram as motivações de George Smith, e é provável que nunca saberemos, já que ele levou essas respostas consigo para o túmulo. Este foi o caso de Maureen Brubaker, uma jovem vítima de um crime que só foi solucionado 50 anos depois. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Tenha um excelente começo de semana, um grande abraço e até a próxima.